Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sexta-feira, sexta-feira da Paixão, uma pílula do Evangelho mais do que especial, na antevéspera da Páscoa. Todos os anos, né, a gente está aqui refletindo um pouco sobre o significado dessa sexta histórica para todos nós, que nos ajuda a relembrar todo o processo abençoado pelo qual passou Jesus, a fim de poder nos recordar o caminho, né, de retorno até nosso bom e amado Deus. Bem, a Sexta-feira da Paixão, como ela ficou conhecida, ela retrata exatamente o momento em que Jesus, ele é crucificado. Jesus passa por toda a Via Crucis, depois de uma semana única, inesquecível, tendo entrado em Jerusalém no início da semana, né, ovacionado pela multidão, e de repente, vejam só, poucos dias depois, a mesma multidão que batia palmas para Jesus, escolhia Barrabás que fosse solto, para que Jesus entrasse no processo de crucificação. Então nós vamos encontrar um Cristo fisicamente abatido, né, sendo humilhado fisicamente aos olhos mundanos por Pilatos, que lavaria suas mãos, por Caifás, por todo o sinédrio da época, né, por judeus, né, que na oportunidade detinham o poder decisório de fazer algo em prol do Cristo, mas que não fizeram, e acima de tudo, por muitos daqueles que Jesus amou, que ajudou e que de alguma forma, né, viraram-lhe as costas no momento mais decisivo. Então, a Sexta-feira da Paixão, ela marca não só o processo da crucificação de Jesus, com todas as características, né, da crucificação, mas o simbolismo que essa crucificação traz. A mim, em especial, o que mais chama e sempre chamou, meus amigos, a atenção na crucificação foi a postura nobre do Cristo perante o momento último da sua existência no campo físico, né, no campo material. Mesmo passando por tudo isso que eu acabei de narrar e muito mais, né, que a gente conhece a história, Jesus em momento algum, meus amigos, blasfemou contra Deus. Ao contrário de nós, né, que basta ter uma dor de garganta mais forte, um problema de saúde qualquer, alguém pisar no nosso pé que a gente já está xingando Deus, está xingando todo mundo, né? A gente se esquece da nossa fé. Jesus manteve-se firme na sua convicção. Veja você que mesmo no momento em que Jesus carregava a cruz para chegar perto do Gólgota, lá do Monte da Caveira, Jesus ainda encontrou muito tempo para fazer alguns milagres, para ajudar algumas pessoas. No livro A Boa Nova, obra-prima do espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar algumas histórias únicas, como por exemplo de Jesus com Tomé. Exatamente no meio da crucificação, muitos achavam que Tomé tinha sumido e Tomé estava escondido ali, observando Jesus, e Jesus conversava com ele. E o que falar então da experiência com Simão Cirineu, o homem que carregou a cruz de Jesus, que tinha uma filha doente em casa, e o Cristo cada vez, né, que tombava enquanto Simão carregava a sua cruz, em desdobramento ia até a filha daquele que ele tinha acabado de conhecer, para curá-la de uma enfermidade terrível, né, para que quando Simão voltasse para casa, depois de ajudar a carregar a cruz de Jesus, revoltado, porque ele não queria, claro, fazer isso, ele encontrasse a filha curada e aí ele realmente descobrisse a grandeza moral do Cristo. Então veja que Jesus, gente, mesmo nos momentos mais difíceis, ele se preocupava em fazer o bem. Olha que exemplo lindo! Assim como nós devemos aprender, né? Porque, gente, pensa comigo, fazer o bem na hora que está tudo bem é obrigação. Não é? Fazer o bem na hora que você está bem de saúde, não te falta dinheiro, você está legal, né? Com a sua família, com o seu relacionamento. Poxa, fazer o bem é obrigação. Alguém te pede uma ajuda, você vai, eu ajudei o fulano, o cicrano, eu fiz o que devia. Mas fez mesmo, tinha que fazer mesmo. Ué. Não está te faltando nada. É o mínimo que a gente pode fazer. Agora imagina, você dá conta de fazer o bem, de se importar com as pessoas, de não faltar a sua tarefa, seu trabalho voluntário, mesmo quando você está com dor de cabeça, você tem uma dificuldade física qualquer, um problema material, mas você pede um dinheiro emprestado para pagar uma passagem de ônibus aqui, outra acolá. É nesse momento, meus amigos, que a gente cresce aos olhos de Deus. É no momento da dificuldade, quando a gente não vira as costas para os nossos deveres maiores, morais, é que a gente cresce ainda mais aos olhos do Senhor. Felizes são as pessoas que compreendem essa realidade e não se deixam levar, né, pela porta larga da perdição, como o próprio Jesus se referia. Mas não pararia por aí, porque na sua última lição, talvez a mais profunda de todas, Jesus, ali nos braços da cruz, ao lado de dois ladrões, Jesus, antes de dar o último suspiro,
né, de ser vergastado pela lâmina de Longinos, o soldado romano que vergastaria o Cristo com sua lâmina, né, comprovando a morte física do corpo, Jesus ainda tem forças para olhar para todos aqueles, para enxergar a sombra. Eu contei essa história aqui que Humberto de Campos conta mais ou menos um mês atrás, enxergando aquela sombra que tinha tentado ele, né, durante aquela passagem dos 40 dias e 40 noites. Antes de Jesus dar o último suspiro, ele enxerga exatamente a mesma sombra, tentando ele para que ele novamente renegasse aquela crucificação, que ele blasfemasse, que ele pedisse, né, ao daimon ali, nesse caso, ao espírito, né, associado à ideia mitológica do demônio, do diabo, que ele aceitasse a tentação como caminho para que ele dominasse o mundo. Mas não. Jesus, ao contrário, vai falando, eles agem assim porque são inocentes, não conhecem a lei de Deus como eu conheço, não conhecem o amor de Deus como eu conheço, são pobres ainda, que vão crescer espiritualmente um dia entender tudo aquilo quanto eu ensino. E então ele olha para os céus, né, com aqueles olhos mourejados de lágrimas profundas, de uma dor física e triste moralmente pela nossa dificuldade moral, mas ainda assim com repleto coração de amor, meus amigos queridos. E tem talvez a maior prova de amor que um ser poderia dar em toda a história para a humanidade, dizendo: Senhor, perdoa-os. Perdoa-os, ó Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E nesse momento, quando Jesus dá a lição última do perdão, testemunhando, gente, o amor incondicional com relação aos seus agressores, aos seus assassinos, Jesus os ama. E Jesus ali entrega fisicamente a sua missão para dar continuidade na sequência, né? Resgatar espiritualmente a alma de Judas que tinha se suicidado e dar sequência a todo o processo pós-crucificação, a ressurreição do terceiro dia. Depois nós conversamos sobre isso, né? E todo o restante que, né, findar-se-ia, né, com a passagem do Pentecostes. Então veja só vocês, que grandeza do Cristo, não é? Nos ensinando, gente, que os caminhos difíceis do amor incondicional são os caminhos da verdadeira transformação. Então, que essa sexta-feira da paixão, nessa pílula especial do nosso amado Evangelho, te inspire a refletir o que você tem feito da sua vida. O que você está fazendo com a sua existência. O que você pretende fazer com a sua vida e com a sua existência a partir de agora. Porque aquele a quem muito é dado, mais será cobrado, mais será pedido. Então, Jesus querido, muito obrigado uma vez mais por permitir-nos nos recordar dessas lições inesquecíveis que são remédios, bálsamos vivos, né, para todos nós no planeta Terra, independente da época que essa história seja relembrada, nos ajudando, né, nesse momento transitório a crescermos em espírito, a amadurecermos internamente, para superarmos as nossas dores, as nossas provas e seguirmos adiante. Que a luz divina o abençoe, Cristo de Deus, e a todos nós, né, meus amigos? Porque nós precisamos muito para a gente não ceder às tentações do caminho, tá bom? Então aproveite muito bem sua Sexta da Paixão, boas reflexões, que Jesus seja sempre presente no seu lar, faça um evangelho maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Ore aí junto com a sua família, com seus filhos. E lembre-se, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, né, com seus contatos, por baixar o aplicativo IRM Oficial, né, que é gratuito para você receber as pílulas do Evangelho todos os dias, sem depender de ninguém. E lembre-se também, terça-feira agora a gente vai ter um lançamento lindo de um novo programa para a gente debater nossas questões relativas ao crescimento espiritual. E você é nosso convidado, se agenda aí, próxima terça-feira, 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube, o programa Vida Leve. Fiquem com Deus, luz e paz, e com a graça do Cristo, uma vez mais, até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.